O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. Argyarana Parva. Capítulo 35. Narada está consciente da verdadeira posição de Krishna e dos deuses encarnados. Vaisampayana disse, no último dia do sacrifício, quando o rei seria borrifado com água sagrada, os grandes rishis brahmanes, que sempre mereciam um tratamento respeitoso, junto com os reis convidados, entraram juntos no recinto interno da área sacrificial. E aqueles rishis ilustres com Narada como o principal, sentados à vontade com aqueles sábios nobres dentro daquele recinto, pareciam os deuses sentados na mansão de Brahma na companhia dos rishis celestes. Dotados de energia incomensurável, aqueles rishis, tendo obtido algum tempo livre, iniciaram vários tópicos de conversação. Isto é assim, isto não é assim, isto é assim mesmo, isto não pode ser de outra maneira. Assim muitos deles se empenharam em discussões uns com os outros. Alguns entre os disputantes, por argumentos bem escolhidos, faziam a posição mais fraca parecer a mais forte e a mais forte a mais fraca. Alguns disputantes, dotados de grande inteligência, lançavam-se sobre as posições, incitados por outros como falcões se lançando sobre a carne jogada no ar, enquanto alguns entre eles versados nas interpretações de tratados religiosos e outros devotos rígidos, e bons conhecedores de todos os comentários e interpretações, se empenhavam em conversas agradáveis. E, ó rei, aquela plataforma apinhada de deuses, brahmanes e grandes rishis parecia muito bela como a ampla extensão do firmamento enfeitada com estrelas. Ó monarca, não havia então nenhum sudra perto daquela plataforma da mansão de Yudhishthira, nem alguém que fosse sem votos. E Narada, vendo a aventurosa prosperidade de Yudhishthira que nasceu daquele sacrifício, ficou muito satisfeito. Observando aquela vasta multidão de todos os kshatriyas, o Muni Narada, ó rei de homens, ficou pensativo. E, ó touro entre homens, o rishi começou a se lembrar das palavras que ele tinha ouvido antigamente na mansão de Brahma com relação à encarnação sobre a terra de partes de todas as divindades. E sabendo, ó o filho da família Kuru, que aquela era uma multidão de deuses encarnados, Narada pensou em Hari de olhos como pétalas de lótus. Ele sabia que aquele próprio Criador de todos os objetos, aquele mais sublime de todos os deuses, Narayana, que antigamente havia ordenado os celestiais, dizendo, nasçam sobre a terra e matem uns aos outros e voltem para o céu, aquele matador de todos os inimigos dos deuses, aquele subjugador de todas as cidades hostis, para cumprir a sua própria promessa, havia nascido na classe Kshatriya. E Narada sabia que o sublime e santo Narayana, também chamado Sambhu, o Senhor do Universo, tendo ordenado todos os celestiais dessa forma, havia nascido na linhagem dos Yados, e aquele mais importante de todos os perpetuadores de linhagens, tendo surgido da linha dos Andakavrishnis sobre a terra, era agraciado com grande fortuna e estava brilhando como a própria lua entre as estrelas. Narada sabia que Ari, o subjugador de inimigos, cuja força de braço era sempre louvada por todos os celestiais com Indra entre eles, estava então vivendo no mundo em forma humana. Ó, o próprio Alto-Criado tirará, da terra, esta vasta multidão de kshatriyas dotados de tanta força. Essa era a visão de Narada, o onisciente, que sabia que Ari ou Narayana era aquele Senhor Supremo a quem todos adoravam com sacrifícios. E Narada, dotado de grande inteligência e o principal de todos os homens e conhecedor da moralidade, pensando em tudo isso, sentou-se naquele sacrifício do rei sábio Yudhishthira o justo, com sentimentos de reverência. Então Bhishma, ó rei, dirigindo-se ao rei Yudhishthira o justo, disse, ó Bharata, que Argya, um artigo de consideração, seja oferecido aos reis como cada um deles merece. Escuta, ó Yudhishthira. É dito que o preceptor, o sacerdote do sacrifício, o parente, os Nataka, o amigo e o rei são os 6 que merecem Argya. Os sábios dizem que quando algum deles morre com alguém por um ano completo, ele merece ser adorado com Argya. Esses reis ficaram conosco por algum tempo. Portanto, ó rei, que Argya sejam obtidos para serem oferecidos a cada um deles.
e que um árguia seja oferecido antes de todos aquele que é o mais importante entre estes aqui presentes. Ouvindo essas palavras de Bhishma, Yudhishthira disse: ó avô, ó tu da linhagem Kuru, quem tu julgas que é o principal entre esses e a quem o árguia deve ser oferecido por nós? Ó, dize-me. Vaisampayana continuou: então, ó Bharata, Bhishma, o filho de Santanu, concluiu por sua inteligência que sobre a terra Krishna era o principal dentre todos. E ele disse: como é o sol entre todos os objetos luminosos, assim é este, Krishna que brilha como o sol, entre nós todos, por causa de sua energia, força e coragem. E esta nossa mansão sacrificial é iluminada e alegrada por ele como uma região sem sol pelo sol, ou uma região de ar imóvel por uma rajada de brisa. Assim mandado por Bhishma, Sahadeva dotado de grande destreza devidamente ofereceu o primeiro árguia de ingredientes excelentes para Krishna da linhagem Vrishni. Krishna também aceitou segundo as formas da lei. Mas Shishupala não pôde tolerar ver aquele culto oferecido a Vasudeva. E aquele poderoso rei de Shedin, reprovando Bhishma e Yudhishthira no meio daquela reunião, criticou Vasudeva depois disso. Capítulo 36. Shishupala, o rei de Shedin, fala contra o oferecimento do árguia para Krishna. Shishupala disse: ó tu da família Kuru, este da tribo Vrishni não merece culto real como se ele fosse um rei, no meio de todos esses monarcas ilustres. Ó filho de Pandu, esse teu comportamento, desejando adorar dessa forma este de olhos como pétalas de lótus, não é digna dos Pandavas ilustres. Ó filhos de Pandu, vocês são crianças. Vocês não sabem o que é moralidade, pois ela é muito sutil. Bhishma, este filho de Ganga, também tem pouco conhecimento e violou as regras de moralidade, por lhes dar esse conselho. E, ó Bhishma, se alguém como tu, possuidor de virtude e moralidade, age por motivos de interesse, ele é merecedor de crítica entre os honestos e os sábios. Como ele da tribo da Zara, que nem é um rei, aceita o culto antes desses reis e como é que ele foi adorado por vocês? Ó touro da raça Kuru, se tu consideras Krishna como o mais velho em idade, lá está Vasudeva, e como pode, o filho dele ser considerado dessa forma na presença dele? Ou, se tu consideras Vasudeva como teu simpatizante e partidário, lá está Drupada, como então Madhava pode merecer o primeiro culto? Ou, ó filho de Kuru, tu consideras Krishna como preceptor? Quando Drona está aqui, como tu podes adorar este da tribo Vrishni? Ou, ó filho de Kuru, tu consideras Krishna como Ritvija? Quando o idoso de Vaipayana está aqui, como Krishna pode ser adorado por ti? Também quando o idoso Bhishma, o filho de Santanu, este principal dos homens que não pode morrer senão pelo seu próprio desejo está aqui, porque, ó rei, Krishna foi adorado por ti? Quando o corajoso Asvatthama, versado em todos os ramos de conhecimento está aqui, porque, ó rei, Krishna, ó tu da linhagem de Kuru, foi adorado por ti? Quando este rei dos reis, Duryodhana, este principal dos homens, está aqui, como também Kripa, o preceptor dos príncipes Bharata, porque Krishna foi adorado por ti? Como, ó filho de Pandu, passando por cima de Druma, o preceptor dos Kimpurusas, tu adoraste Krishna. Quando o invencível Bhishmaka e o rei Pandya possuidor de todas as marcas auspiciosas, e aqueles principais dos reis, Rukmi e Kalavya e Salya, o rei dos Madras, estão aqui, como, ó filho de Pandu, tu ofereceste o primeiro culto a Krishna. Aqui também está Karna, sempre se vangloriando de sua força entre todos os reis, e realmente dotado de grande poder, o discípulo favorito do Brahmani Jamadagnya, o herói que venceu a todos os monarcas em batalha somente pela sua própria força, como, ó Bharata, tu pudeste, passando por cima dele, oferecer o primeiro culto a Krishna. O matador de Madhu não é nem um sacerdote sacrificial nem um preceptor, nem um rei. Isso que tu fizeste, tê-lo adorado, ó chefe dos Kurus, apesar de todos esses, só pode ser por motivos de lucro. Se, ó Bharata, era o teu desejo oferecer o primeiro culto a um matador de Madhu, porque esses monarcas foram trazidos aqui para serem insultados dessa forma?
Nós não pagamos tributos ao filho ilustre de Kunti por medo, nem por desejo de lucro, ou por termos sido conquistados por conciliação. Por outro lado, nós temos-lhe prestado homenagem simplesmente porque ele estava desejoso da dignidade imperial por motivos de virtude. E ainda assim ele nos insulta dessa forma. Ó rei, por que mais, salvo por motivos de insulto, tu poderias ter adorado Krishna, que não possui a insígnia da realeza, com o Argya no meio dos monarcas reunidos? De fato, a reputação de virtude que o filho de Dharma adquiriu foi obtida por ele sem motivo, pois quem ofereceria tal culto indevido a alguém que renegou a virtude? Este patife nascido na tribo dos Vrishnis antigamente assassinou injustamente o ilustre rei Jarasandha. A justiça foi hoje abandonada por Yudhishthira e somente a avareza foi demonstrada por ele em consequência de ele ter oferecido Argya a Krishna. Se os impotentes filhos de Kunti estavam amedrontados e dispostos à avareza, tu, o Madhava, deve tê-los informado das tuas pretensões ao primeiro culto. Porque também, ó Janardana, tu aceitaste o culto do qual tu és indigno, embora ele tenha sido oferecido a ti por esses príncipes de mente mesquinha. Tu pensas muito do culto indignamente oferecido a ti, como um cachorro que lambe em solidão uma quantidade de manteiga clarificada que ele obteve. Ó Janardana, esse realmente não é um insulto oferecido aos monarcas, por outro lado é a ti que os Kurus insultaram. De fato, ó matador de Madhu, como uma esposa é para um homem que não tem poder viril, como uma exibição excelente é para alguém que é cego, assim é esse culto real para ti que não és rei. O que Yudhishthira é, foi visto, o que Bhishma é, foi visto, e o que este Vasudeva é, foi visto. De fato, todos esses foram vistos como eles são. Tendo falado essas palavras, Shishupala se levantou de seu assento excelente, acompanhado pelos reis, saiu daquela reunião. Capítulo 37. Yudhishthira e Bhishma falam com Shishupala. Vaisampayana disse. Então o rei Yudhishthira correu rapidamente atrás de Shishupala e falou-lhe gentilmente e em um tom conciliatório as seguintes palavras: ó Senhor da terra, o que tu disseste é impróprio para ti. Ó rei, isso é muito pecaminoso e desnecessariamente cruel. Não insultes Bhishma, ó rei, dizendo que ele não sabe o que é a virtude. Vê esses muitos reis, mais velhos do que tu, todos aprovam o culto oferecido a Krishna. Cabe a ti permitir isso pacientemente como eles. Ó soberanos de Shedin, Bhishma conhece Krishna realmente. Tu não o conheces tão bem quanto este da família Kuru. Bhishma também, depois disso, disse: aquele que não aprova o culto oferecido a Krishna, o mais velho no universo, não merece nem palavras gentis nem conciliação. O chefe dos guerreiros da classe Kshatriya que, tendo vencido um Kshatriya em batalha e trazido sob o seu poder o deixa livre, se torna o guru, preceptor ou mestre, do que foi vencido. Eu não vejo nesta reunião de reis nenhum soberano de homens que não tenha sido vencido em batalha pela energia deste filho da tribo Satvata. Este aqui, Krishna, de glória imaculada, não merece somente ser adorado por nós, mas, tendo braços poderosos, ele merece ser adorado pelos três mundos também. Inúmeros guerreiros entre os Kshatriyas foram derrotados em batalha por Krishna. Todo o universo sem limites está estabelecido nele da tribo Vrishni. Portanto nós veneramos Krishna entre os bons e os idosos, e não outros. Não cabe a ti falar dessa forma. Que o teu entendimento nunca seja esse. Eu tenho, ó rei, visitado muitas pessoas que são velhas em conhecimento. Eu tenho ouvido de todos aqueles homens sábios, enquanto conversando, dos numerosos e muito respeitados atributos do talentoso Sauri. Eu também ouvi muitas vezes todos os atos, recitados pelas pessoas, que Krishna de grande inteligência realizou desde o seu nascimento. E, ó rei de Shedin, nós não fazemos por capricho, ou tendo em vista o nosso relacionamento ou os benefícios que ele possa nos conceder, essa adoração a Janardana que é adorado pelos bons sobre a terra e que é a fonte da felicidade de todas as criaturas. Nós oferecemos a ele a primeira adoração por causa da sua fama, do seu heroísmo, do seu sucesso.
Não há ninguém aqui, nem mesmo jovem em idade, a quem nós não tenhamos levado em consideração. Passando sobre muitas pessoas que são as principais por suas virtudes, nós consideramos Hari como digno da primeira adoração. Entre os Brahmanes um que é superior em conhecimento, entre os Kshatriyas um que é superior em força, entre os Vaisyas um que é superior em posses e riqueza, e entre os Sudras um que é superior em idade, merece ser adorado. Na questão do culto oferecido a Govinda há duas razões: conhecimento dos Vedas e seus ramos, e também excesso de força. Quem mais há no mundo dos homens salvo Keshava que é assim distinto? De fato, generosidade, habilidade, conhecimento dos Vedas, coragem, modéstia, realizações, inteligência excelente, humildade, beleza, firmeza, contentamento e prosperidade, todos esses moram sempre em Achyuta. Portanto, ó reis, cabe a vocês aprovar o culto que foi oferecido a Krishna, que tem grandes realizações, que como o preceptor, o pai, o guru, é digno do argya e merecedor do culto de todos. Hrishikesha é o sacerdote sacrificial, o guru, digno de ser solicitado para aceitar a filha de alguém em casamento, o Snataka, o rei, o amigo, portanto Achyuta foi adorado por nós. Krishna é a origem do universo e aquele no qual o universo se dissolverá. De fato, este universo de criaturas móveis e imóveis veio à existência por Krishna somente. Ele é a causa primordial e manifesta, a Vyakta Prakriti, o Criador, o Eterno, e além da compreensão de todas as criaturas. Portanto, ele de glória imorredora merece um mais alto culto. O intelecto, a base da sensibilidade, os 5 elementos, ar, calor, água, éter, terra, e as 4 espécies de seres, ovíparos, vivíparos, nascidos da umidade suja e vegetais, estão todos estabelecidos em Krishna. O Sol, a Lua, as constelações, os planetas, todas as principais direções, as direções intermediárias, estão todos estabelecidos em Krishna. Como Agniotra é o principal dentre todos os sacrifícios védicos, como o Gayatri é o principal dentre os versos, como o rei é o principal dentre os homens, como o oceano é o principal dentre todos os rios, como a lua é a principal dentre todas as constelações, como o sol é o principal dentre todos os corpos luminosos, como o Meru é a principal dentre todas as montanhas, como Garuda é a principal dentre todas as aves, assim tanto quanto as direções para cima, para baixo, e para os lados do universo continuam, Keshava é o principal em todos os mundos, incluindo as regiões dos celestiais. Este Shishupala é um mero menino, e então ele não conhece Krishna, e sempre e em todos os lugares fala de Krishna dessa forma. Estes soberanos de Shedin nunca verá a virtude naquela luz na qual alguém que está desejoso de obter o mais alto mérito a vê. Quem há entre os velhos e os jovens ou entre esses senhores ilustres da terra que não considere Krishna como o merecedor de culto ou que não adore Krishna? Se Shishupala considera essa adoração como imerecida, então cabe a ele fazer o que é apropriado nessa questão. Capítulo 38. Shishupala incita os monarcas a interromperem o sacrifício. Vaisampayana disse: o poderoso Bhishma terminou. Tendo dito isso, Sahadeva então respondeu a Shishupala, em palavras de grave significado, dizendo: se há entre vocês algum rei que não possa aguentar ver Keshava de cor escura, o matador de Kesi, possuidor de energia incomensurável, adorado por mim, este meu pé está colocado sobre as cabeças de todos os poderosos, como ele. Quando eu digo isso, que ele me deu uma resposta adequada. E que os reis que possuam inteligência aprovem o culto a Krishna, que é o preceptor, o pai, o guru, e merece o argya e o culto, já oferecido a ele. Quando Sahadeva assim mostrou o seu pé, nenhum entre aqueles monarcas inteligentes e sábios e orgulhosos e poderosos disse nada. E uma chuva de flores caiu sobre a cabeça de Sahadeva, e uma voz incorpórea disse: excelente, excelente.
Então Narada, vestido em pele preta de veado, que falava do futuro e do passado, aquele dissipador de todas as dúvidas, totalmente conhecedor de todos os mundos, disse no meio de inúmeras criaturas estas palavras da mais clara importância: aqueles homens que não adorarem Krishna de olhos de lótus devem ser considerados como mortos embora se movendo, e nunca devem ser ouvidos em nenhuma ocasião. Vaisampayana continuou: então aquele Deus entre homens, Sahadeva, conhecedor da distinção entre um Brahmana e um Kshatriya, tendo adorado aqueles que mereciam adoração, completou aquela cerimônia. Mas após Krishna ter recebido o primeiro culto, Sunita, Shishupala, aquele ceifador de inimigos, com olhos vermelhos como cobre pela raiva, dirigiu-se àqueles soberanos de homens e disse: visto que eu estou aqui para liderar vocês todos, o que vocês estão pensando em fazer agora? Organizados permaneçamos em ordem de batalha contra os Vrishnis e os Pandavas reunidos. E o touro dos Shedis, tendo assim agitado os reis, começou a deliberar com ele sobre como obstruir a conclusão do sacrifício. Todos os monarcas convidados que tinham ido ao sacrifício, com Sunita como o principal, pareceram zangados e seus rostos ficaram pálidos. Eles todos disseram: nós devemos agir para que o rito sacrificial final realizado por Yudhishthira e o culto a Krishna não sejam considerados como se tivessem sido consentidos por nós. E impelidos por uma crença em seu próprio poder e grande confiança, os reis, privados de juízo pela raiva, começaram a dizer isso. E sendo movidos por autoconfiança e aborrecidos sob o insulto feito a eles, os monarcas repetidamente exclamaram dessa forma. Embora seus amigos procurassem apaziguá-los, suas faces brilhavam com raiva como as de leões rugindo afastados de suas presas. Krishna então compreendeu que aquele vasto mar de monarcas com suas incontáveis ondas de tropas estavam se preparando para uma terrível investida,